Olá, a paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição e hoje analisando a temática sobre o tipo de relacionamento ideal entre pais e filhos, onde transcendem os laços sanguíneos, abrangendo os laços de amor, respeito e compreensão mútua. A conexão é inquebrável, baseada no apoio incondicional, na orientação sábia e no carinho infinito para se construir uma relação saudável, uma relação significativa, na qual as raízes e as asas proporcionam a segurança necessária para a pessoa crescer e se desenvolver, ao mesmo tempo em que os pais encorajam os filhos a voarem alto em busca dos próprios sonhos e realizações. Nesse vínculo ímpar, floresce o amor que ultrapassa quaisquer barreiras, nutre e fortalece os corações em meio às circunstâncias adversas da vida. Vamos lá, aproveite para deixar as suas interações no canal. São elas que reforçam a relevância do conteúdo do vídeo e impulsionam o vídeo a alcançar muitas outras pessoas que precisam ser alimentadas com alimento bíblico sólido, saudável. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e veja aí se você continua inscrito no canal. Se inscreva ou reinscreva, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Você está em minhas orações diárias. O textual da lição bíblica de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 2, que diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Na verdade aplicada, o pastor Valdir Alves, ele afirma que o marido ele deve amar a sua esposa como a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido, honrando-o como cabeça do casal. Os textos de referência eles estão em Provérbios, número 22, verso 6, no qual os pais eles são orientados a assumirem a responsabilidade na formação e capacitação dos filhos, dando o norte, contribuindo para a preservação e consolidação da vida dos filhos. Também em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, onde Paulo ele conscientiza os filhos sobre a importância dos princípios da obediência e da honra aos pais, como sendo a fonte, a base para a sustentabilidade futura. Os pais também são conscientizados a não provocar o desequilíbrio emocional e racional dos filhos. O objetivo de hoje é apresentar as atribuições dos pais em relação aos filhos, as funções dos filhos para com os pais e os deveres no relacionamento entre pais e filhos. Apesar de o relacionamento entre pais e filhos ser aí um drama social, a facilidade de acesso às informações, a cultura e a legislação contrária aos tratamentos abusivos e a abertura nas igrejas para tratar assuntos que já foram tabus, mas que agora podem ser discutidos e tratados, aponta para o cenário de que é possível se aproveitar as oportunidades, aproveitar as possibilidades para se promover mudanças significativas, saudáveis e sustentáveis, para que pais e filhos desfrutem um relacionamento com qualidade de vida e com uma base promissora na geração de um excelente legado a ser desfrutado pelas futuras gerações. Para que isso seja possível, basta que cada ator, que cada personagem na história de vida real, que pais e filhos se conscientizem de seus papéis e cumpram suas missões como pais e filhos em conformidade com o propósito de Deus. Quanto às atribuições dos pais, quanto às responsabilidades dos pais, eles possuem prerrogativas, poderes e direitos exclusivos de quem exerce uma autoridade diferenciada. Por isso, os propósitos de Deus para os pais, os deveres dos pais, nunca devem ser repassados a terceiros. Ou seja, a criação, o acompanhamento, o desenvolvimento dos filhos nunca devem ser terceirizados a quem quer que seja, ainda que os pais tenham pessoas que os auxiliem nessa missão. As instituições religiosas, de ensino, de atendimentos sociais, políticas, judiciais e jurídicas são apenas ferramentas providas por Deus para darem suporte às famílias. O relacionamento dos pais para com os filhos deve ocorrer e se desenvolver com muita responsabilidade, principalmente no que se refere às necessidades básicas quanto à criação, educação, alimento, proteção, provisão material e mentoria espiritual. A fórmula perfeita para os parâmetros para a criação e educação dos filhos foi dada pelo próprio Deus. A partir do exemplo de vida prática dos pais no temor ao Senhor
eles devem pegar as palavras ordenadas por Deus, colocá-las no coração, para somente a partir daí intimar os filhos a fazer o mesmo. E essa intimação, a transmissão dos preceitos instituídos por Deus, a transmissão do conhecimento de Deus aos filhos, deve ser contínua, deve ser resiliente, estando aí em família, assentado em casa, andando pelo caminho, antes de se deitar e ao se levantar. As palavras, as orientações divinas devem estar como que atadas, colocadas como um sinal na mão, devem ser visíveis na vida dos pais, de modo que quando os filhos olharem no rosto dos pais, eles vão ver, eles vão perceber essa realidade. Quando os filhos visualizarem até mesmo os umbrais de entrada da casa, do ambiente doméstico, eles vão entender que essa casa, esse lar, é um lugar onde o nome de Deus é honrado na família e é uma família temente a Deus. A pergunta que fica aos pais é: esse princípio, ele tem sido aplicado no seu relacionamento aí com seus filhos e dos filhos com os pais? Com raras e honrosas exceções, a resposta pessoal explica a qualidade, o nível do relacionamento entre pais e filhos. Os pais devem ser maleáveis com os filhos sem serem coniventes com seus erros. A disciplina ela é necessária porque ela visa o bem dos filhos. Em nenhum momento, disciplina significa autorização de maus tratos. Pelo contrário, significa ensinar os filhos a trilhar caminhos corretos, pautados na integridade, na sinceridade, na retidão, no temor a Deus e na capacidade resiliente de se desviar do mal. A exemplo da correção e da disciplina divina, a disciplina dos filhos deve ser aplicada com amor, com moderação, em locais apropriados, evitando expor os filhos com um objetivo educativo e nunca punitivo. Quem resiste ou quem se recusa a ser disciplinado, essa pessoa ela perde o direito de ser tratada ou tratado como filho. O relacionamento liderado e construído pelos pais deve ser com diálogo aberto, possibilitando os filhos se expressarem, expor seus medos, suas dúvidas, seus sentimentos, seus posicionamentos, suas emoções afloradas ou não, suas iniciativas, suas capacidades, suas habilidades e suas aptidões. Ao dialogar com os filhos, os pais devem ter o cuidado de observar o que diz Efésios capítulo 4, versículo 29 e Colossenses capítulo 4, versículo 6, que dizem: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O diálogo franco, respeitoso, objetivo, educado, pautado na verdade e no amor, é a melhor ferramenta para resolver problemas e conflitos, esclarecer dúvidas, eliminar mal-entendidos e transmitir os ensinamentos necessários aos filhos. Esse tipo de diálogo ele é essencial para eliminar as grosserias, as mentiras, por vezes maquiadas de verdades, para eliminar a desonestidade e a falta de clareza na comunicação entre pais e filhos. Há um dito popular que diz que ninguém sabe o que um calado quer. O diálogo ele abrange a arte de ouvir e falar no momento certo, de compreender, de analisar o ponto de vista do outro e, se necessário, rever conceitos, mudar ideias, ampliar a forma de ver, perceber e de decidir. O uso de uma boa comunicação verbal, da baixa tonalidade da voz e de expressão corporal coerente cabe em quaisquer lugares, inclusive no relacionamento entre pais e filhos. É importante que se diga que as expressões corporais, os gestos, o silêncio e a postura da pessoa têm grande impacto na sua comunicação, seja no momento da fala da própria pessoa ou no momento em que se está ouvindo a outra pessoa falar. O pastor Valdir Alves, ele frisa em seus comentários que ouvir não é sinônimo de passividade, mas de concentração e de doação. Relacionamento, ele precisa ser sem maus tratos,
nos aspectos físico, psicológico, emocional, material e espiritual. Aplicar disciplina e se relacionar com os filhos sem maus tratos é a melhor forma de valorizá-los como seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus. Os pais, eles precisam entender isso e, se for o caso, alterar o seu modo de ser e de agir em relação aos filhos, se utilizando de metodologias e de estratégias atualizadas sem comprometer as suas convicções cristãs. Quanto à lei número 13.010, de 26 de junho de 2014, denominada de Lei da Palmada, além de ela garantir às crianças o direito a uma educação sem castigos físicos, sem tratamento cruel ou degradantes, essa lei ela garante aos pais o direito à correção e à disciplina dos filhos, que, à luz da Bíblia, é e deve ser tratada como um ato de amor. O princípio da honra aos pais deve ser ensinado aos filhos dentro dos propósitos de Deus, pois a honra dos filhos aos pais nunca deve ferir os princípios instituídos e sustentados pelo próprio Deus. Os pais não podem exigir dos filhos algo contrário à palavra de Deus. É inadequado também que os pais aceitem e se submetam ao mando dos filhos. É preciso que fique claro que, por falta de experiência, de conhecimento e também de maturidade, haverá momento que haverá resistência, haverá insubordinação dos filhos. Mas os pais, eles devem deixar claro e de forma pacífica que um não, em muitos casos, é infinitamente mais benéfico e promissor do que um sonoro ou um silencioso sim. Do contrário, os pais eles vão atrair desonra e vergonha para si mesmos. Dar de tudo que os filhos pedem, ou mesmo sem eles pedir, é uma ilusão perigosa, pois de forma tranquila os filhos eles devem aprender a superar frustrações e a lutar por seus objetivos. Os filhos eles devem ser conscientizados de que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que os outros têm a pessoa deva ter. O que é bom e apropriado a alguém pode não ser para outras pessoas. Coisas bonitas, coisas atraentes podem também estar acompanhadas de consequências ruins que vão acompanhar a pessoa a vida toda e ainda ter o risco de provocar a sua destruição eterna. Nem tudo que é lícito é permitido, moral, legítimo, louvável ou conveniente. Nos casos em que os filhos eles se envolverem em coisas ilícitas ou com coisas imorais, mesmo que legalizadas, o correto é manter o equilíbrio, a via do diálogo aberta e buscar ajuda pastoral, psicológica, psiquiátrica ou terapêutica. A função dos filhos no relacionamento com os pais, ela é tão importante quanto a função dos pais no relacionamento com os filhos. Além da carga genética transmitida de pais aos filhos, também há os traços aí da personalidade, do caráter, dos hábitos e o legado em todos os seus aspectos construído pelos pais em parceria com os filhos ou em função dos filhos. Essa realidade é clara desde os primórdios da humanidade no papel destinado e desempenhado pelos filhos, incluindo aí a responsabilidade da sucessão paterna na liderança da família pelo filho primogênito, nos cuidados à mãe e aos filhos mais novos. Cuidados estes que iam desde o exemplo de vida, à provisão das necessidades básicas, a preservação e a expansão do patrimônio, do legado que foi deixado pelo pai. Da mesma forma, todos da família e também na sociedade tratavam o filho primogênito nas mesmas condições de obediência, respeito e honra que era destinada ao pai falecido. Os deveres dos filhos em relação aos pais deve ser uma construção, uma semeadura natural dos filhos no projeto de construção da sua própria história, já que o que uma pessoa plantar é o que ela vai colher em proporção infinitamente maior. Jesus, como modelo ideal a ser imitado, com precisão cirúrgica, ele disse: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Portanto, as responsabilidades nos papéis a serem desempenhados pelos filhos no relacionamento com os pais e com a sociedade também são intransferíveis, sob pena de os filhos falharem no cumprimento da missão de filhos e comprometer a própria longevidade.
Os deveres dos filhos, eles vão além da simples observação dos princípios da honra e da obediência. Envolve questões sociais, financeiras, amparo e cuidados especiais na velhice ou em casos de debilitação da saúde física, mental ou espiritual. Envolve também a questão da presença, da gratidão, do reconhecimento e da valorização dos pais, da consideração e do respeito à autoridade delegada por Deus sobre a vida dos pais. Filhos ingratos, maldizentes, zombadores, eles atraem para si maldições severas, como aqui está em Provérbios, número 30, verso 17, que diz: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintães, ou seja, os filhotes da águia, os comerão. Se no mundo físico a visão ela é primordial para o desenvolvimento, para o progresso e para a consolidação das atividades de uma pessoa, imagine no mundo espiritual, no qual a guerra ela é invisível aos olhos físicos, o inimigo é um estrategista nato e a missão do inimigo é matar, roubar e destruir indiscriminadamente e sem piedade. Assim como os cuidados, as assistências e a provisão são prestadas aos filhos enquanto eles se mantêm sob a tutela dos pais, os filhos eles devem fazer o mesmo aos pais nos casos em que se fizerem necessários, sob pena de serem classificados como insensatos e serem amaldiçoados pelo próprio Deus. A consciência dos filhos em relação aos pais deve estar e se manter tranquila quando ela for confrontada com o contexto bíblico, pois se a consciência, se o coração da pessoa condena a pessoa, maior é Deus. E a mesma premissa ela se aplica se a pessoa mantiver a sua consciência tranquila. Com foco em ter um futuro promissor, próspero, saudável e sustentável, antes de recusar obediência aos conselhos, à disciplina, à correção e aos ensinos dos pais, os filhos eles devem analisar tudo aí à luz da Bíblia, que diz que o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. É pura insanidade os filhos amaldiçoarem os pais. Esse tipo de comportamento impõe aos filhos a mesma condição de quem amaldiçoa o próprio Deus, porque os pais, como autoridade no lar, como autoridade sobre os filhos, representa a autoridade divina. De fato, é verdade que o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filhos, mantenham a cautela nos momentos raivosos e nos círculos de pseudos amigos. Os verdadeiros amigos, eles nunca vão ser coniventes com o que pode provocar a ruína de alguém, seja em que área for. Como pessoas sábias, nunca zombe de seus pais, ainda que eles estejam fora da razão em determinados assuntos ou fatos. A gratidão dos filhos em relação aos pais é uma virtude, é a essência do bem, é o conjunto de qualidades impregnadas e que define o caráter da pessoa. A gratidão deve ser uma atitude natural, mesmo porque não fossem os pais, não fosse a união de um homem com uma mulher, os filhos não existiriam. Mesmo nos casos em que os pais deixam de exercer aí a missão de pais dentro dos propósitos de Deus, vir à existência é uma oportunidade dada por Deus mediante a vida dos pais, para que a pessoa que nasceu, ela seja alguém melhor do que os próprios pais e promova o bem-estar social, físico, material, psicológico e espiritual nos ambientes em que estiver inserida. A gratidão, ela leva a pessoa a eternizar as boas ações, o empenho e a utilidade dos pais na vida dos filhos, sem esperar nada em troca, sem interesses espúrios ou conivências pessoais. Por mais desumano que possa ser um pai ou uma mãe, em alguma das fases da vida, sempre houve ou haverá algum instante de sanidade, de lucidez, de amor, de carinho e de cuidado com os filhos que são herança do Senhor. A orientação bíblica é: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente
em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A gratidão, principalmente com os pais, autentica a relação da pessoa com Deus. Falando da função dos filhos no relacionamento com os pais, é importante ressaltar o que diz o escritor Frederick Price. Se os filhos forem criados de maneira correta, eles ajudarão seus pais se eles precisarem. Os filhos que recebem educação amorosa, permeadas pelas instruções bíblicas, querem fazer tudo o que for possível para ajudar os pais nos momentos de apuros, doenças ou desemprego. Quanto aos deveres compartilhados entre pais e filhos, faz parte de uma estratégia divina para promover o bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade no relacionamento humano. Em resposta às orações, o próprio Deus é quem se encarrega em converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, com o objetivo de valorizar os membros da família, honrá-los e lhes prover riquezas espirituais maravilhosas, grandiosas, extraordinárias, sublimes, transcendentes, divinas. Esse ato divino leva o ser humano a se reconciliar com o próprio Deus e consigo mesmo. Ainda que os pais nunca devam inverter e rebaixar da função de pais para serem apenas os melhores amigos dos seus filhos e de suas filhas, o relacionamento entre pais e filhos deve ser revestido de uma amizade próxima, sólida, pura, íntima e sincera. A função paterna e materna traz na sua essência o dom da vida e da preservação da espécie humana. Por isso, os pais, no ápice dessa missão divina, podem e devem oferecer o melhor abraço, a melhor amizade, os melhores momentos de brincadeiras e descontração, a mais pura e confidente intimidade, os melhores conselhos idôneos e respaldados pelo temor a Deus, as experiências necessárias à continuidade do legado transmitido aos filhos. Cabe aos pais entesourar, ajuntar em tesouros riquezas físicas, materiais, emocionais e espirituais aos filhos. Em contrapartida, os filhos devem agir com reciprocidade sincera e verdadeira. Isto porque a estrada da vida, ela deve ser pavimentada com vias de mão dupla, de acordo com as instruções bíblicas e nunca por preceitos humanos hedonistas tendentes à imoralidade e à corrupção. O relacionamento entre pais e filhos deve ser pautado na compreensão mútua, mesmo nos momentos de eventuais e inevitáveis conflitos. O equilíbrio emocional e espiritual, ele deve ser mantido para se evitar feridas que, mesmo quando curadas, suas cicatrizes ficam visíveis para o resto da vida. O choque de cultura entre diferentes gerações, as diferenças nas personalidades, as formações educacionais e acadêmicas impregnadas de ideologias humanas mundanas, os avanços tecnológicos e a globalização, as mudanças sociológicas em alta velocidade, a síndrome do pensamento acelerado, o hedonismo, a busca por prazer imediato e a qualquer custo, o excesso de tempo diante das telas que leva ao isolamento social e tantos outros ingredientes característicos da hipermodernidade tendem a radicalizar pejorativamente e eliminar quaisquer níveis de compreensão no relacionamento entre pais e filhos. No entanto, o desafio é que pais e filhos busquem a renovação da mente, pautando suas vidas na soberana vontade de Deus, que, por ser boa, perfeita e agradável, contrapõe, confronta, combate a natureza humana tendente ao pecado e que tenta a todo custo dominar e destruir a imagem de Deus nas pessoas. O pastor Valdir Alves, ele aconselha aos pais a evitar querer que os filhos tenham o seu nível de conhecimento, de experiência e de maturidade, pois adquirir conhecimento, adquirir experiência e maturidade é e deve ser um processo natural, leva tempo, nunca ocorre da noite para o dia e nunca deve ser imposto. Sem contar que, nas exceções, há erros que podem levar a pessoa a dar uma guinada na própria história de vida. Certo escritor diz que a vida, por ser uma professora severa, primeiro ela aplica o teste, primeiro ela
aplica a prova. Somente depois é que a vida como professora dá a lição. Infelizmente, tem pessoas que precisam ser alunas da vida, que é uma professora severa, pois é somente por meio dela que consegue aprender alguma coisa de boa. O relacionamento ideal entre pais e filhos deve ser desenvolvido e mantido com o perdão. Somente o perdão ele pode dissolver os desapontamentos, os desacertos, as divergências, as raízes de amargura, o ódio, a mágoa e as irritações diárias, mantendo aí o relacionamento entre pais e filhos harmonioso, compreensivo, resiliente, equilibrado, com qualidade de vida saudável e sustentável. Sem o perdão, inexiste reconciliação e intimidade pura. O perdão ele nem sempre deve ser buscado pela parte que aparentemente ou pessoalmente tenha provocado a ruptura, a ferida ou desentendimento. A iniciativa deve ser de quem tenha maior equilíbrio emocional e espiritual, ainda que essa pessoa esteja na sua razão. A contrapartida ou não do perdão, aceitar ou não o perdão, oferecer ou não o perdão, é uma questão que foge do controle de quem busca ou oferece perdão, devendo aí ser algo deixado a cargo de Deus para, se for o caso, tratar essa questão da melhor forma que lhe convier. Pais e filhos, ao buscar, pedir ou oferecer perdão, devem aquietar o coração, consciente de que fizeram a sua parte ao reconhecer seus erros ou a admitir que precisava tomar a iniciativa para reatar os laços de amor, carinho, amizade, mutualidade e cumplicidade, aplicando doses de perdão nos relacionamentos. É importante a consciência de que a falta de perdão, além de fragilizar o relacionamento humano, desqualifica a pessoa a receber o perdão de Deus para si. O exercício do perdão é o nobre ato de fazer uma faxina diária no coração para retirar as impurezas, retirar os lixos que intoxicam os relacionamentos vertical e horizontal da pessoa com seu próximo e com Deus. Assim como os deveres, como as responsabilidades dos pais nunca devem ser transferidas aos filhos, terceirizadas a instituições religiosas e sociais, os deveres e as responsabilidades dos filhos em relação aos pais também devem ser exercidas pelos filhos, dentro do padrão estabelecido na palavra de Deus, pautados no amor ao próximo como a si mesmo, na compreensão e no perdão mútuo, na amizade, no companheirismo fiel, leal, sincero e verdadeiro. Só assim, o relacionamento entre pais e filhos alcançará o nível ideal, se tornando aí saudável, resiliente, sustentável, por estar sob os alicerces dos conceitos bíblicos do temor e da intimidade com Deus. Coloque diante de Deus em oração o seu relacionamento entre pais e filhos e vice-versa, para que esse relacionamento seja motivo de um nome de Deus ser glorificado e honrado, resultando em toda sorte de bênçãos físicas, emocionais, materiais e espirituais. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.